Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre um outro tópico, a parte de limite, que é a parte de limite no infinito, limites infinitos, tá? E um outro limite fundamental, que é o limite fundamental exponencial. Na aula anterior a gente falou sobre o limite fundamental trigonométrico, tá? Que é um limite muito importante, que ele ajuda a gente a resolver outros limites. E o fundamental exponencial também, tá? Na aula anterior a gente terminou na parte do teorema do valor intermediário, tá? E a gente conseguiu fazer um exemplo, mas eu queria retomar desse ponto, tá? Só relembrando o que é o limite fundamental, o teorema do valor intermediário, né? O TVI, que é um teorema importante para as funções contínuas, tá? E ele diz o seguinte, só relembrando, tá? Suponha que f seja uma função contínua em um intervalo fechado, tá? Lembrando que essas hipóteses elas são imprescindíveis para que o teorema do valor intermediário funcione, de fato, que a gente possa utilizá-lo, tá? Então, se a função for contínua em um intervalo fechado e se a gente tomar qualquer valor n entre o f de A e o f de B, tomando por hipótese f de A diferente de f de B, sem perda de generalidade, tá? Então, com certeza vai ter um número C entre A e B, tal que a imagem desse ponto C é igual a n, tá? Graficamente, o que a gente tem é isso aqui, ó. A função é contínua no intervalo fechado AB. Então, qualquer valor que a gente tomar entre f de A e f de B, vai ter um ponto no intervalo AB que que a imagem desse ponto vai ser esse valor n que a gente tomou, tá bom? Geometricamente falando, significa que qualquer reta horizontal que eu passar entre os valores f de A e f de B, qualquer reta horizontal vai tocar pelo menos uma vez no gráfico da função, tá? E isso, é claro, a gente só pode garantir se a função for contínua em um intervalo fechado, tá bom? Se ela não for contínua, a tese do teorema do valor intermediário pode ser que não dê certo, tá? E se ela for contínua, porém, se ela for contínua em união de intervalos, aí pode ser que também não dê certo, tá bom? E a gente resolveu esse exemplo, a gente falou sobre o teorema do anulamento, tá? É uma consequência do valor intermediário. E a gente resolveu esse problema, queria fazer mais esse aqui, tá? Esse item A, os outros eu vou deixar para vocês tentarem fazer, porque hoje tem muita coisa para a gente falar, tá bom? Então, vou só fazer mais esse exemplo do item A, que é para mostrar que essa equação, a equação x ao cubo, para mostrar que essa equação x ao cubo é menos 4x mais 8 igual a 0, admite pelo menos uma solução real, tá? E aí vocês devem lembrar da aula anterior que nesse primeiro exemplo aqui, ó, nesse primeiro exemplo, ele nos deu aqui os números para a gente já testar, né? Então a gente testou a f de 1, a f de 2, a gente viu que elas tinham sinais contrários. Como elas possuem sinais contrários, então o teorema do valor intermediário garante que ela vai ter uma raiz desse intervalo, né? Só que nesse caso aqui, ele não nos deu, no item A, ele não nos deu os candidatos. Então a gente vai ter que experimentar alguns valores aí. Tá bom? Então qual vai ser a nossa ideia? A gente vai definir a função f de x como esse camarada aqui, esse polinômio, x ao cubo menos 4x mais 8, tá? E aí a gente vai tomar alguns pontos do domínio dela para a gente fazer o teste e verificar se as imagens desses pontos possuem sinais contrários. Porque se possuir sinais contrários, como essa função é contínua, aí ela vai ter uma raiz no intervalo que a gente vai encontrar, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos definir o seguinte, ó. A função f de x como sendo x ao cubo menos 4x mais 8. Tá bom? Note, a gente pode notar o seguinte, note que f é contínua.
tá? Porque é uma polinomial, né? Então f é contínua. Além disso, nós temos o seguinte, olha só. E aí eu tenho que verificar aqui alguns valores, né? A imagem de alguns valores. Por exemplo, o f de 0. Quanto que é o f de 0? É 0 ao cubo, menos 4 vezes 0 mais 8, que dá 8. E esse camarada a imagem do ponto 0 é positiva, tudo bem? Se eu conseguir encontrar um outro valor que a imagem dele seja negativa, aí eu vou poder usar o teorema do valor intermediário tranquilamente, tá bom? Qual poderia ser um outro aqui que a imagem vai dar negativa? Quem é f de menos 3? É menos 3 ao cubo, menos 4 vezes menos 3 mais 8. Isso aqui vai dar menos 3 ao cubo é menos 27. Menos mais, 3 vezes 4, 12, mais 8. Então, isso aqui vai dar menos 27 mais 20, que dá menos 7. E isso aqui é menor que 0. E aí ficou bacana. E aí ficou legal. Por quê? Porque, como a função é contínua, eu não sei como é o gráfico dela. Mas eu sei que... Deixa eu colocar o eixo Y mais para cá. Eu sei o seguinte, que bem aqui, ó, no menos 3, a imagem do menos 3, vou cair ele aqui em cima, é menos 7, tá? Menos 7, tá totalmente fora de escala esse gráfico, mas tudo bem, tá? E eu sei que a imagem do 0 é 8. 0 e 8. Então, não tem jeito, como o gráfico, como a função é contínua, eu tenho que dar um jeito de sair daqui, chegar aqui, sem tirar o giz do quadro, tá? Então não tem jeito. Uma hora o gráfico vai tocar o eixo das abscissas, tá bom? Então, nesse ponto, nós vamos ter a raiz da função. Então, logo, pelo teorema do valor intermediário, existe um ponto x0 pertencente ao intervalo que eu achei que é de menos 3 a 0, tá? De menos 3 a 0, tal que f desse x0 é igual a 0. Ele vai ser raiz dessa função. E, portanto, como a f de x é essa função, então substituindo o x0 aqui, vai ficar x0 ao cubo, menos 4x0, mais 8 é igual a 0. E era o que nós queríamos mostrar, tá bom? Nós queríamos mostrar que essa equação possui pelo menos uma raiz real. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então eu queria fazer mais esse exemplo. Tá? Nós temos alguns outros exemplos interessantes, mas a gente não vai conseguir fazer porque tem muita coisa hoje para a gente falar. Mas eu deixo para vocês, ó, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem tentar fazer e depois a gente pode discutir. Coloca aí para a gente, por favor. Que é esse aí, ó. A letra B é mostrar. O TVI ele ajuda, inclusive, para a gente verificar se determinadas funções são sobrejetoras, tá? Nesse caso aí é para mostrar que a função seno de x ela é sobrejetora, tá bom? E a letra B é parecida com a anterior, tá? Para mostrar que essa equação possui pelo menos uma raiz, tá? Então, nessa letra C aqui, por exemplo, você pode passar o cosseno para esse lado, negativo, então fica x menos cosseno de x igual a 0. Então, você vai definir a função f de x como x menos cosseno de x e vai trabalhar parecido com o que nós fizemos anteriormente. Tem que procurar dois candidatos, ver se a imagem da função nesses dois candidatos vai ter sinais contrários e depois você usa o TVI para solucionar o problema, tá bom? Então, deixo com vocês. Vamos falar hoje sobre limites no infinito, tá? Limites infinitos e limite fundamental exponencial, tá bom? Até então, pessoal, o que nós estávamos calculando era limite de funções quando x tende a um certo ponto, né? Quando x tende a um ponto real, bem definido.
Nesse momento, quando nós formos estudar esse primeiro tópico aqui, que é o tópico de limites no infinito, o x não vai tender a um ponto. O x ele vai crescer ou diminuir de maneira indefinida, tá? Então, a definição de limite no infinito é essa, olha só. Considere uma função f definida em algum intervalo aberto de p até mais infinito, tá? Vamos começar por aí. De p até mais infinito. A gente vai dizer que o número L, ele é o limite da função f de x quando esse x tende a mais infinito, tá? E aí a gente vai escrever esse símbolo aí, ó, é muito parecido com o que nós já estamos acostumados, mas observa ali que o x não está tendendo a um ponto, o x está tendendo a mais infinito. Tender a mais infinito vai significar para a gente que ele está crescendo cada vez mais, tá? Está crescendo indefinidamente, tá bom? Quando os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, tá? Arbitrariamente próximos de L, tomando-se x suficientemente grande. Isto é, aí vem aquela definiçãozinha por épsilons e deltas, tá? Isto é, se para todo épsilon maior que zero existir um número real positivo n, que pode depender desse épsilon, tá o quê? Quando você toma um x maior que esse n, o f de x está entre aquele intervalo L mais epsilon e L menos epsilon. Então vem aqui comigo para você entender o que essa definição está te dizendo, tá? Imagina que você tem essa função f e tem esse número L aqui, ó. Tudo bem? A gente vai dizer o seguinte, ó, a gente vai dizer, deixa eu escrever aqui. A gente vai dizer que o limite dessa função f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a esse número L, se para todo epsilon dado, maior que zero, e aí aquele epsilon vai ser aquela faixazinha que a gente já está acostumado a tomar, tá? Então imagina uma faixazinha aqui, ó, de centro em L e raio epsilon. Então aqui vai ser L mais epsilon e aqui vai ser L menos epsilon. Tudo bem? Então, pelo gráfico, parece que a função, ela, quando eu vou tomando x cada vez maior, os valores de x cada vez maiores, parece que o gráfico da função vai se aproximando dessa linha aqui, pontilhada. Tudo bem? Desse número L. Então, pela definição, o limite da função vai ser, quando x tende a mais infinito, vai ser L, se para qualquer intervalinho de raio epsilon e centro em L, existir um número n, então para todo epsilon existe um número n, positivo, tá? Existe um n, esse n, nesse caso desse gráfico aqui, vai ser mais ou menos por aqui, tá? Esse vai ser o n, tal que, se x for maior que esse número n, então a f de x vai estar entre L mais epsilon e L menos epsilon. Então observa, para qualquer valor, qualquer ponto x maior que esse camarada n, a imagem desses pontos vão estar dentro desse intervalo. A ideia é a seguinte, a gente vai tomar esse epsilon cada vez menor. Me interessa o epsilon grande, me interessa o epsilon pequeno. Sempre que eu diminuir esse epsilon, por menor que ele seja, eu tenho que conseguir um n lá longe, de maneira que qualquer x depois do n, a imagem desse x recai dentro desse intervalo. Se isso acontecer para qualquer epsilon, aí eu vou dizer que esse L é o limite da função f quando x tende a mais infinito, quando x cresce indefinidamente. Tudo bem? E de maneira análoga, a gente define o limite quando x tende a menos infinito. Só que o que a gente está fazendo aqui para x crescendo, é só fazer para x decrescendo. A definição é totalmente análoga. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Vamos te dar um exemplo para ficar mais claro essa definição. Olha só. Para a gente calcular o limite quando x tende a mais infinito da função 1 sobre x. Vamos tentar usar de início aquela estratégia que a gente usou lá no início do
nosso curso de cálculo, tá? Que é testar valores, tá bom? Então, observa que eu estou fazendo aqui é tomando valores de x cada vez maiores, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão e assim por diante. Quando eu faço isso, então, essa função é a função 1 sobre x. Então, 1 sobre 10 é 0,1. 1 sobre 100 é 0,01 e assim por diante. Observe que quando o x está crescendo, a função f de x está fazendo o quê? Ela está se aproximando de quanto? De zero. Tudo bem? Então, intuitivamente, a gente pode dizer que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, ele é zero, tá? E isso dá para a gente perceber pelo gráfico da função 1 sobre x, tá? Essa aqui é uma parte do gráfico da função 1 sobre x, né? Tem a outra parte para cá, não precisa. Então, observa que quando o x vai crescendo cada vez mais, o gráfico da função parece que vai se aproximando cada vez mais do eixo das abscissas. Ou seja, os valores da função estão diminuindo cada vez mais e se aproximando cada vez mais do zero. Então, a gente vai dizer que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é zero. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Tudo tranquilo. E com essa função, com esse limite inicial e esse teorema, a gente vai conseguir resolver já alguns limites no infinito, tá bom? Então, esse teorema é um teorema importante. Ele diz o seguinte, ó, considere esse racional P sobre Q, tá? Positivo. Então, isso aqui é verdade. O limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre x elevado a P sobre Q, também vai ser igual a zero. Ok? Por exemplo, x elevado 1 sobre x ao quadrado. Se a 1 sobre x vai para zero, quando x tende a mais infinito, 1 sobre x ao quadrado também vai para zero. Tá bom? 1 sobre x elevado a qualquer racional também vai para zero, quando x tende a mais infinito. E também quando x tende a menos infinito, desde que esse denominador não zere, obviamente. Tá bom? Ok? Então, com esse teorema, aquele limite e esse outro teorema, a gente vai conseguir resolver já alguns limites no infinito, tá? Esse teorema é muito parecido com o teorema que nós vimos para limites de funções quando o x tende a um certo ponto. Tá? Esse teorema diz o seguinte, considere que o limite de duas funções f e g, quando x tende a mais infinito, são respectivamente iguais a L1 e L2. São dois números. Tá? Então, o limite da soma dessas funções, quando x tende a mais infinito, é igual à soma dos limites dessas funções. Tudo bem? Igualzinho que a gente viu anteriormente, lá no início do nosso curso de cálculo. Tá? Se eu pegar a função, multiplicar por uma constante e calcular esse limite, essa constante pode sair do limite. Tá? Então, fica k vezes o limite da função f. Tá bom? O limite do produto é o produto dos limites. O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador não seja zero, obviamente. Tá bom? E o limite da raiz de índice n é igual à raiz de índice n do limite. Obviamente que aqui esse L1, o valor desse limite tem que ser positivo. Tá bom? Porque senão nós vamos ter problema quando a raiz for par. Se a raiz for negativa, aí não tem problema algum para o L. Ok? Dizer que o limite da função é igual a L significa que a função se aproxima de L quando x cresce indefinidamente. Tá bom? Não é que a função vai ser igual a L, é que ela se aproxima cada vez mais de L. Esse é o significado de limite, tá? Igualzinho quando a gente trabalhou limite de funções tendendo a um ponto, tá? Por exemplo, a função nem precisa estar definida no ponto P, tá? O limite dessa função f, quando x tende ao ponto P, é igual a L. Mas essa função ela não assume o valor L. Entendeu? A função se aproxima, mas não é igual. É como se fosse isso. Não, esse L1 é como se eu tivesse isso aqui. Ó. Esse L1 é o valor do limite da função. Da função f. Não, eu não sei para quanto é que vai.
Dependendo da função, o valor do limite não precisa ser zero, pode ir para qualquer outro número real. Ou, como a gente vai ver daqui a pouco, pode nem existir, tá bom? Vamos fazer um exemplo para ficar claro. Olha só, esse primeiro exemplo aqui, ó. Se eu quero calcular o limite, quando x tende a mais infinito, da função 4x mais 6 sobre 2x menos 1. X tende a mais infinito, 4x mais 6 sobre 2x menos 1. Primeira coisa, gente, que se eu chegar a ver isso na prova, eu falo logo para o monitor, nem corrigir o resto da prova. Já é para dar zero direto. Primeira coisa é fazer isso aqui, ó. 4 vezes infinito mais 6 dividido por 2 vezes infinito menos 1. Isso aqui não existe, tá? Infinito não é número. Isso é simplesmente um símbolo, ok? Para indicar que alguma coisa está crescendo cada vez mais. Beleza? Estamos combinados? Ninguém vai fazer isso não, né? Nunca duvide da capacidade dos alunos, né, professor? Tá, mas não façam isso não, por favor. Outra coisa que você não pode fazer. Ah, professor, x tende a mais infinito. Então, 4x mais 6 vai para mais infinito. Tudo bem, vai para mais infinito, concordo. Então, isso aqui vai para mais infinito. E 2x menos 1 também vai para mais infinito. Concordo, vai para mais infinito. Aí, mais infinito por mais infinito, corta, isso aqui vai dar 1, professor. Isso aqui é pior que o outro. Tá bom? Não façam isso jamais, por favor. Ok? Esses são alguns assassinatos à matemática que os alunos gostam de fazer. Matemática, nossa amiga aí, né, só quer o nosso bem. Pode fazer isso, tá? Então, tá, professor, não posso fazer isso. Eu tinha pensado exatamente nisso, antes do senhor falar. E agora, como é que a gente resolve? A nossa ideia, presta atenção, a nossa ideia é tentar utilizar algo parecido com isso aqui, ó. Porque eu sei que isso aqui, tanto quando o x vai para mais ou para menos infinito, isso aqui vai para zero. Tudo bem? E mais, se eu colocar uma constante aí, isso aqui também vai ser zero. Tudo bem? Então a nossa ideia é usar algo desse tipo aí. Com base nisso, qual é a ideia que vocês acham que a gente vai usar aí? Igualar a zero? Não. O x em evidência, né? Bora colocar o x em evidência aqui, ó. Porque quando a gente põe o x em evidência aqui em cima, olha o que vai aparecer. Aqui vai aparecer 4, né? Porque x vezes 4 dá 4x, mais aqui vai aparecer 6 sobre x, né? Porque x vezes 6 sobre x dá 6. Concorda? E eu vou colocar o x em evidência aqui embaixo também. Então vai ficar 2 menos 1 sobre x. Concorda? Alguma dúvida? Agora, esse x, com esse x aqui, a gente pode cancelar eles, né? Então, esse limite vai se reduzir ao seguinte, ó. 4 mais 6 sobre x, dividido por 2 menos 1 sobre x. Tá bom? E agora, observe o seguinte, que quando x tende a mais infinito, deixa eu pegar esse giz amarelo aqui. Quando x tende a mais infinito, 6 sobre x vai para quanto? Vai para zero. Concorda? O 6 é fixo, o denominador está crescendo cada vez mais, então o resultado da fração, como um todo, da divisão, diminui cada vez mais, ou seja, vai para zero. Então, isso aqui vai para zero e isso aqui também vai para zero. Então, o numerador vai para 4 e o denominador vai para 2. Então, esse limite aqui vai ser 2. Então, essa função, quando x tende a mais infinito, ela é igual a 2. Ou seja, a função se aproxima cada vez mais do 2 quando x cresce indefinidamente. E esse aqui, limite, quando x tende a mais infinito,
de 5x ao quadrado menos 4 sobre x à quarta mais 2x ao quadrado menos 7. Qual é a ideia aí que a gente vai fazer? Vamos tentar usar a mesma estratégia, tudo bem? Vamos tentar colocar aqui o x ao quadrado aqui em evidência. Tá bom? Então, x ao quadrado aqui em evidência. Aqui vai ficar 5 menos 4 sobre x ao quadrado. Concorda? Tudo bem? 5 menos 4 sobre x ao quadrado. E aqui, se eu colocar o x à quarta em evidência, aqui vai ficar 1. Concorda? 1 mais 2 sobre x ao quadrado menos 7 sobre x à quarta. Estou colocando o x ao quadrado em evidência aqui no numerador. Então, esse vezes esse eu volto para cá. Esse vezes esse cancela, sobra o 4, volta para cá. E aqui eu coloquei o x à quarta. Esse vezes esse volta para cá. Esse vezes esse cancela o 4 com 2, sobra 2, volta para cá. E esse vezes esse cancela o x à quarta com x à quarta, volta para cá. Tá bom? Aí dá para cancelar alguma coisa aí agora? Dá para cancelar alguma coisa? O quê? Dá para cancelar esse x ao quadrado com 2 daqui. Então vai sobrar 2 aqui, certo? E quando o x tende a mais infinito, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. Então, assim, ó. É como se ficasse assim, ó. Aqui no numerador vai ficar 5. E aqui no denominador vai ficar x ao quadrado vezes 1x ao quadrado. E isso aqui vai para quanto? Vai para 0. Então o limite dessa função aqui é 0. Ok? Alguma dúvida? E essa daqui? Vocês acham que essa daí, ó, só olhando, vocês acham que vai para quanto essa? Vai para 1 sobre 2, né? Muito bem. Por que ela vai para 1 sobre 2? Porque eu vou colocar o x à quinta em evidência lá em cima e embaixo também. Tá? Então, olha só. X à quinta mais x à quarta mais 1 sobre 2x à quinta mais x mais 1. Então, isso aqui vai ser limite, quando x tende a mais infinito. Então, colocando x à quinta em evidência, aqui fica 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x à quinta. E aqui vai ficar x à quinta vezes 2 mais 1 sobre x à quarta mais 1 sobre x à quinta. Tá? E aí, depois que a gente cancelar, quando x tende a mais infinito, isso vai para 0, isso vai para 0, isso vai para 0 e isso vai para 0. E, portanto, o resultado desse limite aqui vai para 1 sobre 2. Então, esse limite é 1 sobre 2. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Tudo certo. E essa daqui? E essa daí? O que vocês acham dessa? Ah, professor, o x ao quadrado mais 1 vai para mais infinito e o x vai para mais infinito. Então fica mais infinito menos mais infinito dá 0. Não, não pode. Tá? Não pode. Vocês têm esse limite, o que vocês acham que a gente poderia fazer aí no início? O que você faria? Coloca lá. A gente pode, vou fazer esse aí, usando aquela técnicazinha, até para a gente não esquecer ela, de pôr de multiplicar pelo conjugado, tá? Limite, quando x tende a mais infinito, na raiz de x ao quadrado mais 1
menos x, tá? Então, vou multiplicar isso aqui, ó, por raiz de x ao quadrado mais 1 mais x, sobre raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Tá bom? Então, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a mais infinito. E aí, ó, eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, fica o quadrado do primeiro termo, e aí o quadrado vai cancelar com a raiz, tudo bem? Então, vai ficar x ao quadrado mais 1, menos o quadrado do segundo termo, dividido por raiz de x ao quadrado mais 1, mais x. Tá? Aí, esse aqui cancela com esse, ó. Então, esse aqui vai ser limite, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1, mais x. Isso vai para onde? Quando x vai para mais infinito, isso vai para onde? Vai para zero, né? Concorda que isso vai para zero? Porque aqui, ó, x ao quadrado, x tende a mais infinito, x ao quadrado vai para mais infinito. Essa constante aqui não vai fazer diferença. E aqui também. Então, o denominador todo está crescendo cada vez mais. Se o denominador está crescendo e o numerador é fixo, então o resultado da divisão vai para zero. Tá bom? Então, isso vai para zero. Ok? Alguma dúvida? Beleza. E essa última? O limite quando x tende a mais infinito do seno de x. Não existe, né? Muito bem, era essa a resposta que eu queria ouvir. Não existe, né? Por quê? Porque o seno, pessoal, o seno, ele é aquela função que fica oscilando aqui, né? Fica oscilando aqui entre 1 e menos 1. Tá bom? Então, do x vai para mais infinito, a função seno continua oscilando entre 1 e menos 1. Ela não estabiliza para um único valor, tá bom? Então, esse limite aí, ele não existe. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Bom, então esses são os primeiros exemplos de limite no infinito, e aí a gente chega nessa definição que é uma definição importante. E isso a gente vai usar muito quando a gente for construir gráficos de funções, tá? Como vocês vão ver mais algumas aulas à frente. A gente diz que a reta y igual a L, ela é chamada de assíntota horizontal da curva y igual a f de x, se o limite dessa função f de x, quando x tende a mais ou menos infinito, for igual a L, tá? Então, graficamente, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Graficamente, o que acontece é isso aqui, ó. Esse L aqui, ó, eu vou dizer que ela é uma reta assíntota ao gráfico da função f, se a função f se aproxima cada vez mais dessa curva, mas não encosta nela, tá? Se aproxima cada vez mais a ela. Em outras palavras, se o limite da função f de x, quando x tende a mais infinito, for igual a esse número L. Significa que, por exemplo, a reta y igual a meio, ela é uma assíntota horizontal a essa função. Porque o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, deu meio. Tá bom? A reta y igual a zero, que é o eixo das abscissas, é uma assíntota horizontal ao gráfico dessa função aqui. Porque o limite dessa função, quando x tendeu a mais infinito, deu zero. Ok? Alguma dúvida? Então, essa é a definição de assíntota horizontal. Belezinha? 20.
Ó, aí nós temos esses exemplos aqui. Primeiro exemplo, pergunta assim, a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal da curva 1 mais 1 sobre x menos 2, sendo x menos 2 tudo ao quadrado? O que vocês acham? O que a gente tem que fazer para verificar se a reta y igual a 1 é a assíntota dessa função aqui? Eu tenho que calcular o limite dessa função quando x tende a mais ou a menos infinito, certo? Então vamos lá. Qual que é o limite quando x tende a mais infinito da função 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado? Aí esse aqui é imediato, pessoal. Porque olha só. Não precisa fazer nada, é só analisar esse daí. Porque quando o x tende a mais infinito, x menos 2 continua indo para mais infinito. A constante aqui não vai fazer diferença. Se eleva ao quadrado, continua indo para mais infinito. Então o denominador é fixo, desculpa, o numerador é fixo, o denominador está crescendo. Então a fração toda está indo para onde? Está indo para zero. Tá bom? Então a função está indo para 1 mais 0, que é 1. Pronto. Então esse limite é 1. Se esse limite é 1, então a reta y igual a 1 é a assíntota horizontal. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Vou passar. Bom, não, essas daqui eu vou deixar para vocês como um exercício, tá? Determinar as assíntotas horizontais dessas duas curvas. Essa daqui, y igual a 3x ao cubo mais 2x menos 1 sobre 4x ao cubo menos 2. E essa daqui, raiz de 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5. Lembrando que quando você está procurando as assíntotas horizontais, você tem que calcular o limite da função quando x tende a mais e a menos infinito. Tudo bem? Para os dois. Então, tentem calcular aí esses limites quando x tende a mais e a menos infinito. Tem muita coisa ainda. Eu ia fazer essa letra B, mas tem muita coisa. Se der tempo eu volto para ela e faço, tá? Vamos pular, vamos passar. Vamos falar agora de limites infinitos. O que a gente falou agora, anteriormente, foi limites no infinito, quando x tende a mais infinito ou a menos infinito. E agora a gente vai falar de limites infinitos, tá bom? Por exemplo, deixa eu te dar logo um exemplo, antes de mais nada, só para você ver como é que vai funcionar a brincadeira agora. Olha só. Esse aqui é o gráfico da função 1 sobre x. Certo? Gráfico da função 1 sobre x. A gente acabou de ver que o limite dessa função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é quanto? É 0. E quando x tende a menos infinito, também é 0. Tudo bem? Mas se eu perguntasse para vocês qual é o limite da função 1 sobre x quando x tende a 0 pela direita. Aí vem andando aqui, se aproximando do zero pela direita dele, por valores maiores que ele. Quando você se aproxima do zero pela direita, o gráfico da função está subindo cada vez mais. Ele vai se aproximando do eixo das ordenadas, mas ele não vai encostar no eixo das ordenadas. Então a função vai tomando valores cada vez maiores. Ela não vai para um ponto, para um valor real. Ela cresce cada vez mais. Então nesse caso a gente vai dizer que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita, é mais infinito. Mas com uma observação muito importante. Dizer que o limite da função 1 sobre x, quando x tende a 0, é mais infinito, significa apenas que a função 1 sobre x cresce cada vez mais quando o x se aproxima do zero pela direita. Esse mais infinito, mais uma vez eu friso,
não é um número. A função não vai para um número, ela cresce cada vez mais. De modo análogo, o limite dessa função 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, vai para quanto? Não, desculpa, quando x tende a zero pela esquerda, vai para quanto? Vai para menos infinito. Tá? Então você se aproxima do zero aqui, ó, pela esquerda, o gráfico da função ele vai decrescendo, vai assumindo valores cada vez menores. Então a função vai para menos infinito. Ok? Então essa é a definição de limites infinitos. Olha só. Seja f uma função e p um número real, de modo que f esteja definida em algum intervalo aberto contendo p, exceto, possivelmente, o próprio ponto p. Então, a gente vai dizer, primeiro, que f cresce ilimitadamente quando x tende ao número p real. E escrevemos isso, ó, limite de f de x quando x tende a p é mais infinito. Olha o significado disso. A gente está dizendo que f cresce ilimitadamente quando x tende a um ponto p, tá bom? Se para todo m maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que, se x está entre p mais delta e p menos delta, então, se f de x é maior que m. Essa é a definição para quando o resultado do limite é mais infinito, e aqui a definição análoga quando o limite vai para menos infinito, tá bom? O que ele está falando aí é o seguinte, toma um ponto, um valor m, qual que é aqui, ó? Tomar esse número m, tá bom? Dado qualquer m, esse m pode ser o tamanho que ele for, qualquer valor muito grande de m. Se você conseguir, para esse m, mostrar que existe, eu vou tomar esse m aqui mais embaixo, só porque o desenho está pequeno aqui, tá? Só para a gente entender. Mas a ideia é que esse m seja cada vez maior. Se eu conseguir um delta, aqui é o ponto p igual a zero, tá? Aqui é p mais delta. Se eu conseguir um delta, tá o quê? Qualquer valor nesse intervalinho aqui, a imagem desse valor ultrapasse o m, então o limite dessa função, limite da função, quando x tende ao ponto, vai ser igual a mais infinito. Então a brincadeira é essa. Eu te dou um número m. Se tu conseguir um delta, tal que qualquer valor x, nesse intervalinho, a imagem desse x seja maior que o m, então o limite dessa função, quando x tende ao ponto, a gente diz que é mais infinito. E analogamente para baixo, menos infinito. Tudo bem? Alguém falou? Não entendeu? Deixa eu fazer um desenho maior aqui então. Então, a ideia é a seguinte, ó. Toma qualquer valor m aqui. Qualquer número m. Grandão. Eu quero cada vez maior. Para qualquer m, se você conseguir me mostrar um deltazinho, ou seja, um intervalo em p, centro em p e tamanho epsilon, tamanho delta, então aqui vai ser o p mais delta. Se você conseguir me achar esse delta de forma que qualquer valor x, nesse intervalinho, a imagem desse x supere o m, nesse caso, a gente vai dizer que o limite dessa função f de x, essa f, quando x tende ao ponto p, nesse caso aqui eu estou fazendo p tendendo à direita, mas generalizando para p, tá? Vai ser mais infinito. Tudo bem? Então, professor, vou tomar um m muito grande, mas se tu conseguir me dar um delta de forma que isso aqui aconteça, para qualquer m que eu te der, aí o limite da função vai ser mais infinito, tá? Qualquer valor m que eu te der, você tem que encontrar um delta correspondente a ele, que satisfaça essa condição, tá bom? Então, como eu falei agorinha para vocês, o limite da função 1 sobre x,
quando x tende a zero pela direita é mais infinito. Quando x tende a zero pela esquerda é menos infinito, tá? Aqui alguns exemplos. Tá? Eu estou tomando x se aproximando de zero cada vez mais pela direita do zero. E o resultado dessa fração, da função 1 sobre x, ele está crescendo cada vez mais. Então a gente vai dizer que esse limite é mais infinito. E se fosse x tendendo a zero pela esquerda, a gente iria dizer que seria menos infinito. Tá bom? Esse aqui é um exemplo trivial, só para a gente perceber que o limite da função x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito, né? Porque a função x ela cresce cada vez mais, então se o x tende a mais infinito, a função x tende a mais infinito. Então é bem redundante. Tá? Na verdade eu ia fazer usando a definição, mas vou resolver não fazer isso. Tá? E aqui um teorema importante sobre esses limites. Tá? Então é importante que a gente tenha em mente esses teoremas, porque através deles a gente vai conseguir resolver os outros limites. E esse teorema que eu vou mostrar, eu estou tomando x tendendo a um ponto, mas ele serve tanto para o x tendendo ao ponto pela direita, x tendendo ao ponto pela esquerda, x tendendo a mais infinito e x tendendo a menos infinito. Tudo bem? Ele é válido para qualquer um desses casos. Então, olha só, sejam duas funções tais que o limite da f, quando x tende a um ponto, é igual a mais infinito, e o limite da g, quando x tende a um ponto, é igual a um número real L. Ok? Uma vai para mais infinito e a outra é igual ao número real L. O que acontece? Se esse L for positivo, então o limite da soma dessas duas funções vai para mais infinito. Aqui, ó. Uma função está indo para mais infinito, a outra vai para um número. Então o limite da soma dessas duas funções vai para mais infinito. Tudo bem? Dá para entender isso? Uma vai para mais infinito, a outra vai para um número. Então você soma as duas, o limite das duas vai para mais infinito, explode ainda, tá bom? E o produto, o limite da função f, bota lá, o limite da função f vai para mais infinito, o limite da g vai para um número L positivo. O produto vai para onde? Vai para mais infinito. Lembrando que eu estou falando L estritamente positivo, L não é zero. Porque zero vezes infinito, a gente não sabe para onde vai, é indeterminação. Tudo bem? Cuidado. E se for negativo? Se for negativo, a soma continua indo para mais infinito e o produto vai para menos infinito. É como se a função f estivesse crescendo para valores positivos, só que como a outra vai para um número negativo, então é como se você fizesse o jogo de sinal, mais e menos, aí fica menos, então ela vai para menos infinito. Ok? Tudo bem? E de modo análogo, se a f vai para menos infinito e a g vai para L, então acontece uma coisa muito parecida aqui, tá? A soma vai para menos infinito, o produto vai para menos infinito se a L for positiva, tá? Porque você faz o jogo de sinal, ó, menos e mais menos, tá? A soma, se o L for negativo, a soma vai para menos infinito e o produto vai para mais infinito, tá? Como se fizesse o jogo de sinal também. Ok? E nós temos mais esses dois teoremazinhos aqui, ó. Suponha que a função f seja tal que o limite dela, quando x tende ao ponto, vai para mais infinito. Então, se a g também vai para mais infinito, então o limite da soma delas duas vai para mais infinito. Uma vai para mais infinito, a outra vai para mais infinito, as duas somadas vai para mais infinito. Ok? Agora, e o produto delas também. Uma vai para mais infinito, outra vai para mais infinito, o produto delas vai para mais infinito. Agora, se a g for para menos infinito, aí, a respeito da soma delas, você não pode dizer nada. Uma vai para mais infinito e a outra vai para menos infinito, a soma delas, eu não sei para onde é que vai. Não é zero, professor. Pode ser que dê zero, mas pode ser que dê qualquer outro valor. Tá bom? Pode ser que nem exista. Então, a gente não generaliza. É indeterminação, tá? Agora, se uma vai para mais infinito e uma vai para menos infinito, o produto delas vai para menos infinito. Ok? E de modo análogo, nós temos esse segundo teorema. Vamos fazer exemplos, que aí nos exemplos
o negócio eu acho que vai ficar mais claro, tá? Letra A. Só olhando, a letra A, só olhando. Limite de 3x mais 2 quando x tende a mais infinito. Isso aí vai para onde? Isso vai para mais infinito, tudo bem? Você tem mais infinito, o x está indo para mais infinito. 3 vezes, entre aspas, tá? Bem entre aspas. 3 vezes mais infinito, isso vai para mais infinito. Mais uma constante 2, continua indo para mais infinito. Então, esse limite aqui vai para mais infinito. Ok? Alguma dúvida? E a letra B? Como é que a gente garante? Porque bem aqui, esse vai para mais infinito e esse vai para menos infinito, porque tem uma constante, menos 7, entre aspas, menos 7 vezes mais infinito, então vai para menos infinito. Então, como é que a gente garante que isso vai, de fato, para mais infinito? Entendeu? Porque uma vai para mais infinito, então com o menos, a outra vai para menos infinito. Então, ficaria algo do tipo mais infinito, menos infinito. Não sei para onde é que vai a priori. Tá bom? Então, um pouquinho de cuidado. Deixa eu ver lá o exemplo, letra B. Limite, quando x tende a mais infinito, x ao quadrado menos 7x mais 2. Tá? E aí? Oi? X ao quadrado em evidência. Boa ideia. Aí vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado vezes 1. X ao quadrado vezes 1. Menos 7 sobre x. Tá? Vai ficar assim, ó. Colocando x ao quadrado em evidência, vai ficar x ao quadrado vezes 1 menos 7 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Concorda? E aí agora quando x vai para mais infinito, isso aqui vai para 0. E isso vai para 0. Então esse parêntese vai para 1. Então vai para uma constante positiva. E esse x ao quadrado vai para onde? Para mais infinito. Esse x ao quadrado vai para mais infinito. Mais infinito, entre aspas, tá? Mais infinito vezes 1, mais infinito. Então, esse limite aqui, de fato, vai para mais infinito. Mas tem que ter cuidado com aquela ideia aqui do mais e menos infinito. Tudo bem? Obrigado. Alguma dúvida? E a letra C? Olhando para ela, vocês acham que ela vai para onde? Que essa função vai para onde? 1 sobre 2? O que você faria? Acho que é a mesma técnica, sim ou não? Coloca aqui em evidência, em cima. X ao cubo, certo? Então aqui vai ficar 1 mais 3 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao cubo. Tudo isso dividido por... E aqui embaixo coloco aqui em evidência? X ao quadrado. Vai ficar 2 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Aí esse x ao quadrado com 2 daqui cancela, sobra um x. E isso aqui vai para 0, quando x tende a menos infinito. Isso aqui vai para 0. Tá? Se isso vai para 0, esse parêntese de cima vai para 1, o parêntese de baixo vai para 2, e vai ficar x vezes meio, certo? Só que o x vai para onde? Menos infinito. Então, menos infinito vezes meio, isso vai para menos infinito. Ok? Novamente, menos infinito não é um número. Isso ali, o limite, naquele caso, ele não existe, tudo bem? Se o limite daquela função é menos infinito, se o limite daquela outra é mais infinito, isso significa que o limite não existe.
Ok? Só diz que, só um minuto, nos diz que o comportamento da função, nesse caso, está decrescendo cada vez mais. Os valores da função estão assumindo valores cada vez menores quando x tende a menos infinito. Tá, eu vou deixar mais essas outras aqui para vocês, tá? Se quiserem anotar aí rapidinho, vou tirar uma foto. Quer dizer, deixa eu fazer a letra D. Tá? As outras duas eu deixo para vocês. Mas deixa eu fazer a letra D. O que vocês fariam aí na letra D? A gente pode tentar multiplicar pelo conjugado, né? A gente pode tentar multiplicar pelo conjugado. Eu fiz ela de maneira diferente ali, mas bora ver. Letra D. Limite, quando x tende a mais infinito, de x menos raiz de x mais 3. Primeiro, analisando direto a função, esse x vai para mais infinito, essa raiz vai para mais infinito, só que eu tenho essa diferença aqui, a gente não sabe para onde vai, tá? Pelo menos por enquanto. Então vamos tentar multiplicar pelo conjugado. X mais 3 sobre x mais raiz de x mais 3. Ah, então isso aqui vai ficar o limite do x tende a mais infinito. X tende a mais infinito dá produto da soma pela diferença x ao quadrado menos o quadrado menos x mais 3. Tá? Cuidado com parênteses. Dividido por x mais raiz de x mais 3. E aí? Aí aqui fazendo jogo de sinal, aqui fica menos x e aqui menos 3. E aí, o que vocês fariam agora? A raiz, mas aí se eu tentar eliminar a raiz do denominador, vou ter que racionalizar e eu volto para a parte de cima. Entendeu? O que vocês fariam agora? Mas do nada assim elevar ao quadrado não pode. Não posso simplesmente colocar o quadrado aqui em cima e embaixo. Colocar em evidência o x ao quadrado? Pode ser. Bora ver se dá certo. Isso aqui limite. Quando x tende a mais infinito, de x ao quadrado, aqui em cima, né? Então fica 1 menos 1 sobre x, menos 3 sobre x ao quadrado. Ok. Aqui em cima tudo bem, mas o problema é aqui no numerador. O que a gente pode fazer aí nesse numerador? Não, porque se eu multiplicar pelo conjugado de novo, eu volto para cá. Então a estratégia do conjugado aí a gente já usou. Tipo x mais 3 elevado a meio. Pode ser, mas não sei se mudaria muita coisa, se nos ajudaria muito. Não. Porque ia ficar x mais 3 elevado a meio. Aí não tem produto notável. Em evidência? Tipo esse x aqui, colocar em evidência em evidência inclusive a raiz, certo? Tem. Mas como? Se eu conseguisse tirar um x de dentro dessa raiz e colocasse o x aqui, aí eu poderia pôr o x em evidência, concorda? Como é que eu faço para tirar um x dessa raiz? X ao quadrado em evidência. Então vai ficar 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Concorda? Por que o x ao quadrado? Porque eu quero tirar o x da raiz. Tudo bem? Então, nessa passagem aqui, a gente tem que perceber uma coisa importante, como o nosso amigo falou. Vou repetir aqui o numerador.
A gente tem que perceber o seguinte, olha. Aqui eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado não é raiz de x, é módulo de x. Cuidado. Tudo bem? Raiz quadrada, vou anotar isso aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Tudo bem? Que pode ser o próprio x, se o x for maior do que ou igual a zero, e menos x, se o x for menor que zero. Então, raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado não é menos 2. É módulo de menos 2, que é 2. Tudo bem? Então, tomem cuidado com isso, tá? Bom, com base nisso, então, a raiz quadrada de x ao quadrado vai sair o módulo de x. Então, aqui ficaria x mais o módulo de x. Porém, a gente está trabalhando com x positivo ou negativo? Então, para x positivo, o módulo de x é o próprio x. Portanto, a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser o próprio x. Tudo bem? Então, aqui eu não preciso pôr o módulo. Aqui vai ser o x, mas eu sugiro que vocês anotem aqui essa passagem, colocando assim, sei lá, x maior que zero. Pronto. Aí eu já vou entender que a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, e como x é maior que zero, o módulo de x é x. Ok? Nesse caso, então, por exemplo, a gente cai numa situação que mais de um número negativo, a gente sempre tem que pôr o módulo dele, então? Não. Raiz, por exemplo, raiz de menos 2, que você diz? Não, aí não existe raiz de número negativo. O que aí, menos 3 ao quadrado. Aí seria o módulo de menos 3, que dá 3. Por quê? Porque isso aqui a gente vai fazer assim, né? Isso aqui, na verdade, menos 3 ao quadrado é 9. E raiz de 9 é 3. Tudo bem? Não, porque se você não pôr o módulo, você vai estar dizendo que a raiz é menos 3. Ah, tudo bem. Aí, igual a 3, assim, direto. Não tem problema, mas cuidado com a falta de exigência. Tá bom? Tá, então... Então, entenderam essa passagem? Porque sai o x. Então, vai ficar x vezes a raiz de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Tudo bem? Agora eu posso pôr o x em evidência. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, igual limite, quando x tende a mais infinito, ali em cima, x ao quadrado vezes 1 menos 1 sobre x menos 3 sobre x ao quadrado, sobre, põe um x em evidência ali, vai ficar x vezes 1 mais a raiz de 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Aí esse quadrado com esse x aqui a gente pode cancelar, e aí a gente faz a análise. Isso aqui vai para zero, isso vai para zero, isso vai para zero, isso vai para zero. Então esse parênteses vai para 1, esse vai para 1, e aqui eu tenho x vezes 1, sendo que o x vai para mais infinito. Então isso aqui vai para mais infinito. Pronto. Oi. Isso aqui? O expoente do x é porque está meio feio minha letra aqui, né? Isso aqui é 1 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Que é quadrado. Que é 3. Melhorou agora, tá? Alguma dúvida, gente? Tudo bem, né? Eu tinha feito ela de outra maneira, mas já está assim, tá bom. Bom, eu vou deixar as duas últimas para vocês, tá bom? Nós temos esse teorema aqui, ainda, tá? Mais um teorema. Se a função f vai para L quando x tende a um ponto, esse L diferente de zero, tá bom? E se a função g vai para zero, tá? Então, olha só o que a gente vai estudar agora. A gente vai estudar limite de quocientes de funções, tá? Limite de quocientes de funções. A função f vai para L, um número, diferente de zero. E a g vai para zero. Aí olha só, se o L for positivo, a função do numerador vai para um número positivo, diferente de zero.
E se a g vai para zero por valores positivos, ou seja, ela tende a zero pela direita, digamos assim, então o limite do quociente vai para mais infinito. Ah, por exemplo, o numerador vai para 10 e o denominador está crescendo, está diminuindo cada vez mais por valores positivos. Então o resultado da fração vai para mais infinito. Tudo bem? E se o denominador for para zero, só que por valores negativos, então o resultado da divisão, o limite do quociente, vai para menos infinito. Tudo bem? Analogamente, se a função do numerador, o limite dela for um número negativo, o L é negativo, e a G vai para zero por valores positivos, então o limite do quociente vai para menos infinito. E se a G for por valores negativos, aí você faz o jogo de sinal, o limite do quociente vai para mais infinito. Ok? Esse é mais um teoremazinho importante. E aí, tem esses exemplos aqui que eu vou deixar para vocês tentarem fazer, porque tem um teorema, tem um limite fundamental exponencial que eu ainda quero falar na aula de hoje, tá bom? Tem um limite fundamental exponencial ainda para a gente falar na aula de hoje. Tá? Bom, esse é o limite fundamental exponencial, tá, gente? Esse limite aí você encontra até naquela parte da matemática financeira, tá? Naquela parte de juros compostos. Mas ele é um limite muito importante para a gente, tá? E com base nesse limite, a gente vai resolver outros limites, tá? Esse limite diz que a função 1 mais 1 sobre x, tudo elevado a x, quando x tende a mais infinito, isso vai para esse númerozinho e aqui, tá? Esse número e é aquele mesmo número lá da base dos logaritmos neperianos, logaritmos naturais, tudo bem? Ele é aproximadamente 2,718, alguma coisa, tá? Então esse é o limite fundamental exponencial. A gente vai tomar ele como verdade e a gente vai resolver outros limites a partir dele, ok? A gente poderia demonstrar ele, mas a demonstração dele, no momento, não nos tem tanta relevância, que a gente vai querer usar ele para resolver outros limites, tá? Primeira observação é que ele continua valendo se o x tender a menos infinito, tá bom? Ele vale para x tendendo a mais infinito e também para x tendendo a menos infinito, ok? Tudo bem? E como primeiro exemplo, eu quero mostrar que o limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u tende a zero, também é igual a i. Tá bom? É igual aí, tá? Isso aqui é o limite fundamental exponencial. Primeiro exemplo. Limite da função 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando o u tende a zero, isso aqui também é i. Tá? Então a ideia é usar esse limite aqui, tá? O fundamental exponencial, para mostrar esse exemplo. Tudo bem? O que vocês acham? O que a gente precisa fazer aí? Fazer uma mudança de variável. Vou chamar o u de 1 sobre x. Tudo bem? E aí a ideia é a seguinte, ó. Quando o u tende a zero, o x vai tender a quanto? Se o u tende a zero, o 1 sobre x vai tender a quanto? Vai tender a mais infinito, né? Pode ser a menos infinito também, porque o x vai ser 1 sobre u, concorda? Se o u é 1 sobre x, o x é 1 sobre u. Quando o u tende a zero, o x vai tender, ele pode tender a mais ou a menos infinito, dependendo se o u vai tender a zero pela direita ou pela esquerda. Tá? Então vou anotar isso aqui, o x vai para mais ou menos infinito.
Ok? Tudo bem? Então, esse limite aqui, finge que a gente não sabe quanto que é. Tá? Então, aquele limite, quando o u tende a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u, ele vai ser igual ao limite, fazendo a substituição, x tende a mais ou a menos infinito, tá? De 1 mais o u é 1 sobre x. Tá? Se o u é 1 sobre x, 1 sobre u é quem? É x, está aqui, ó. É x. E esse limite é quem? É e, que é o limite fundamental, que a gente falou inicialmente. Ok? Não entendeu? Estou tomando isso aqui como verdade. Ok? Eu quero mostrar que esse limite é e, então não sei quanto é. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável, igual como a gente fez anteriormente. Tá? Eu vou chamar esse u de 1 sobre x. Se o u é 1 sobre x, o x é 1 sobre u. Né? Eu passo para cá e passo esse para cá dividindo. X é 1 sobre u. Ok? Então, quando o u tende a zero, olha só, o x é 1 sobre u. Quando o denominador tende a zero, o x vai para onde? Ele pode ir para mais ou para menos infinito, dependendo se o denominador está tendendo a zero pela direita ou pela esquerda. Tudo bem? Então, o x vai para mais ou menos infinito. Então, o que eu fiz? Eu só reescrevi. Ó, esse limite ele vai ser igual ao limite quando x tende a mais ou a menos infinito, de 1 mais o u, só que o u é quem? 1 sobre x. É elevado a 1 sobre u, só que 1 sobre u é quem? É x. E esse limite, a gente já sabe que ele vale e. Então, esse aqui tem que ser igual a e. Ok? Só uma substituição já matou o problema. Ok? Alguma dúvida? E esse aqui? Limite. Quando x tende a mais infinito, de 1 mais x, 1 mais 1 sobre x elevado a x mais 2. Limite, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x mais 2. Tá bom? Como que é esse daqui? Qual é a ideia? O que vocês fariam? Muito bem. Eu vou usar a propriedade, nosso amigo mandou a gente usar as propriedades da potência. Se eu tenho uma soma no expoente, eu posso transformar uma potência elevada a uma soma de expoente como produto de potência de mesma base. Tá? Então, posso escrever assim, ó, esse aqui é o limite, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x é elevado a x vezes 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Posso ou não posso? Posso, porque produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Ok? Tá, professor, mas o que isso, em que isso me ajuda? Bom, eu sei que o limite do produto é o produto dos limites. Sim ou não? Então, isso aqui vai ser o limite quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes o limite quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado ao quadrado. Correto? Esse limite aqui é quanto? E, é o limite fundamental. Esse limite é E. Vezes. E esse aqui é quanto? Esse é 1. Por quê? Porque quando x tende a mais infinito, 1 sobre x vai para 0. E, portanto, 1 mais 0 dá 1, e 1 ao quadrado dá 1. Então, esse aqui vai para 1. E E vezes 1 vai para E. Ok? Alguma dúvida? Então, esse limite aqui, ele vai para E, tá? Belezinha? E esse próximo? Próximo exemplo.
limite, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 2 sobre x elevado a x. X tende a mais infinito, de 1 mais 2 sobre x elevado a x. Tá bom? Posso mudar a variável. Uma mudança de variável, por exemplo, eu poderia chamar o x de 2u. Concorda? Porque aqui o limite ia ficar assim, ó, limite, depois eu mudo aqui a variável, então fica 1 mais 2 sobre 2u, elevado a 2u. Concorda? Só que, quando o x tende a mais infinito, o u tende a quanto? Se o x é igual a 2u, quando o x vai para mais infinito, o u vai para mais infinito também. Concorda? Então aqui é u tendendo a mais infinito. Belezinha? Aí esse 2 com esse 2, ó, a gente pode cancelar. Então fica limite, quando u tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre u elevado a 2u. Certo ou não? Tá parecido com o limite fundamental? Tá, mas ainda não está igual. O que eu posso fazer aqui? O que você faria aí? Ao quadrado, né? Usar a potência de potência, né? Muito bem, exatamente. Então isso aqui vai ser igual ao limite, quando u tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre u elevado a u elevado ao quadrado. Sim ou não? Tá bom? Porque posso multiplicar aqui, ó, u vezes 2, que volta para cá, 2u. Belezinha? Então isso aqui vai ser o limite. Posso até usar o limite da composta, né? Porque aqui eu tenho uma composta, tenho essa, e eu tenho a x quadrado, né? Então posso dizer que isso aqui é o quadrado do limite 1 mais 1 sobre u elevado a u ao quadrado. Certo? E esse limite é o limite fundamental, que é e. Então isso aqui vai dar e elevado ao quadrado. Pronto. Então esse limite aqui é e ao quadrado. Ok? Alguma dúvida? Beleza. E esse? Limite quando h tende a zero. Agora que vem a questão da prova. Quando h tende a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h. Esse limite é igual a 1. Quero mostrar que ele é igual a 1. E aí? Limite de e elevado a h menos 1 sobre h quando h tende a zero. Isso é igual a 1. Por quê? O que você faria para h... Não, mas assim, eu estou querendo mostrar, finge que você não sabe que aquele limite, é porque eu já estou dizendo, mostra que aquele limite é 1. Então você tem que mostrar que esse limite é 1. Tá? Você tem que partir daqui, fazer as suas contas e mostrar que isso vai dar 1. Entendeu? Não é para usar já a resposta 1. É para ver como que a gente consegue fazer para chegar lá no 1.
É, tem uma potência ali. Queria cair o H é igual no logaritmo? É, não, mas não pode ainda. Ainda não. O H tá indo para zero, na verdade, né? O H é a variável, ele tá indo para zero. O que você faz, então? Ideias. Tem uma coisa que a gente usou ainda agora aí, já usou acho que umas 2 vezes, vocês não estão falando. Uma mudança de variável, né? Provavelmente uma mudança de variável. Qual mudança? Eu posso chamar aqui, ó, de U. O que está me dando problema? Que é esse E elevado a H menos 1. Tudo bem? E aí eu posso perceber o seguinte, ó, que quando H tende a zero, o U vai tender a quanto? Presta atenção, o H está aqui no expoente. O E é a base, é um número 2,7 alguma coisa, maior que 1. Então, eu tenho esse número elevado ao expoente que está indo para zero. Então, isso aqui, esse fator vai para quanto? Vai para 1. Tudo bem? É como se eu pegasse o zero e substituísse aqui direto. E elevado a zero é 1. 1 menos 1, então U vai para quanto? Para zero. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tá. Então, esse limite ali, ó, limite, quando H tende a zero, de E elevado a H menos 1 sobre H, ele vai ser o limite, mudando a variável, quando U tende a zero, E elevado a H menos 1. E elevado a H menos 1 é quem? U. Só que eu posso colocar o H aqui? Não, porque eu mudei a variável. Eu tenho que escrever alguma coisa relacionada a U, não posso mais escrever H. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a partir daqui, você consegue isolar o H? Diga consigo. Consigo. Como então? Um logaritmo. Tá? Vou pegar esse menos 1 e vou jogar para cá. Vai ficar E elevado a H igual a U mais 1. Concorda? O que eu faço? Aplica a log natural dos dois lados. Tudo bem? Quanto é o log natural de E elevado a H? Bom, pela propriedade do expoente, esse H vem para cá, fica log natural de E, igual a log natural de U mais 1. E quanto é o log natural de E? É 1, porque log natural de E é log de E na base E. Então isso aqui é 1. Então isso aqui fica H vezes 1, que dá H, vai ser o log natural de U mais 1. Alguma dúvida? Então a gente conseguiu escrever o H em função do U. Então você vem aqui e substitui. Log natural de U mais 1. Tudo bem? Então esse vai ser o limite. Professor, parece que piorou. Porque antes não tinha um logaritmo. Eu odeio logaritmo. Agora apareceu um log. O que eu faço? Não, log é a solução aí dos nossos problemas, tá? O que você faria agora? O que você faria? A ideia é usar algum dos exemplos anteriores de limite fundamental exponencial, que a gente já viu. Você concorda que a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma, ó? Você concorda que a gente pode escrever assim? Sim ou não? Sim, porque divisão de frações a gente conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, se eu inverter isso aqui, eu volto para cá. Tá, mas por que isso vai nos ajudar? Isso vai nos ajudar por conta do seguinte, ó. Isso aqui eu posso escrever como limite, quando U tende a zero. Eu vou dar mais um passo aqui que não precisava dar, mas vou colocar assim, ó. Isso aqui é o mesmo que 1 sobre U vezes o log natural de U mais 1. Você concorda? Tudo bem? Isso dividido por U é o mesmo que 1 sobre U vezes ele. Por que isso?
Porque esse 1 sobre u, eu posso jogar ele agora para cima do logaritmando, pelas propriedades do logaritmo. Sim ou não? Então, vamos fazer isso. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando u tende a 0, de 1 sobre o log natural de u mais 1 elevado a 1 sobre u. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Acho que não, né? Ninguém está falando nada. Agora, olha para isso aqui. U mais 1 elevado a 1 sobre u. O limite disso a gente sabe quanto é? Quanto é? A gente já fez esse exemplo agora há pouco. Cadê? Deixa eu ver se eu apaguei. Tá bem aqui, ó. O primeiro exemplo. Limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u tende a 0, é e. Então, isso aqui, quando a gente passa o limite aqui, isso aqui vai para e. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre o log natural de e. E quanto é o log natural de e? É 1. Então, fica 1 sobre 1, que dá 1, que era o que a gente queria mostrar. Ok? Diga. Essa, a substituição, eu chamei esse fator de cima de u, tudo aqui no numerador de u. Então, quando o h tende a 0, você substitui, ó, e elevado a 0 é 1, 1 menos 1 dá 0. Então, o u tende a 0 também. E aí, aqui eu vou precisar reescrever o h em função de u. Então, como é que eu faço? Joguei 1 para cá, somando. Apliquei o logaritmo nos dois lados da igualdade, porque tem um e aqui, ó. Tá? Então, apliquei o logaritmo na base e. Fica ln de e elevado a h igual a ln disso. Pelas propriedades do logaritmo, esse h vem para frente do logaritmo natural. E o log natural de e, que é o log de e na base e, é 1. Tá? Então, h vai ser igual a isso. Aí, aqui eu substituí. E aí, tinha que ter essa visão aqui, né? Assim... É claro que a gente não vai adivinhar esse troço aí do nada, né, gente? Não tem como. Você tem que ver um exemplo para você conseguir fazer outros, tá bom? Então, você está vendo agora, exercitem, tentem fazer outros. E sexta-feira, fechem essa prova, tá bom? Gente, até mais. Um abraço, tá?